Você quer se tornar autônoma com a psicologia? Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema que realmente é um grande mito, né? Quantas vezes você já não ouviu pessoas dizerem que é impossível viver e se sustentar na psicologia clínica? Então, esse vídeo serve para você que ainda quer realizar esse sonho e quer preservar esse objetivo. Então, a sua jornada como autônoma na psicologia vai começar agora. Eu sou Tati Ribeiro, sejam bem-vindas aí a Entrelaços. Eu sou psicóloga e administradora de empresas com mais de 15 anos de experiências em gestão de projetos e mais de 10 anos aí de experiências atuando na psicologia clínica. Então, para a gente começar a falar nesse vídeo e para te ajudar aí nesse caminho pela busca da autonomia, eu dividi essa nossa conversa em 4 etapas. Primeira, a tomada de decisão de ser autônomo. Depois a gente vai falar sobre a criação desse caminho e o uso de ferramentas do sucesso, além da própria prática. Você está pronta? Então, bora lá. Com relação à decisão de ser autônomo, esse caminho, para muitas, mas que acaba sendo um sonho, que pode se tornar uma realidade quando a gente cria um plano certo, né? Então, quando eu tomei a minha decisão de seguir por esse caminho, eu estava diante de uma vida que não me pertencia mais, né? Eu vivia para as expectativas das outras pessoas. E o meu trabalho acabava não refletindo quem eu era ou o impacto que queria ter no mundo. Tinha muito a ver com o meu propósito. Quando eu descobri qual era o meu propósito, realmente eu senti, aí a decisão ela veio instantaneamente. Então, para você que está assistindo, talvez esteja se sentindo que é a hora da mudança, né? É a hora de tomar as rédeas da sua carreira. E eu estou aqui para dizer que é possível sim. E eu sou a prova viva disso. Eu vou compartilhar com você algumas etapas do meu processo de decisão. Eu reconheci o meu potencial. Então, primeiramente, é essencial que a gente reconheça o nosso valor. Então, você tem uma formação incrível, né? Quando a gente decide fazer psicologia, é uma faculdade que eu acho incrível. Eu amei fazer todo o processo. Estudamos muito, a gente sabe que é um processo árduo, não é fácil, mas é uma paixão que a gente tem por ajudar e uma vontade de fazer a diferença, né? Por isso que muitas de nós escolhemos aí cursar psicologia. Então, essas são as suas maiores ferramentas e o ponto de partida para a sua jornada é rumo a essa autonomia. Eu acabei enfrentando o meu medo, sim, o medo ele é real, né? O medo do desconhecido, o medo de falhar e o medo de não ser boa o suficiente. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o medo ele não é um sinal para parar. Na verdade, ele é um sinal de que algo importante está em jogo, né? A gente sabe a responsabilidade que a gente tem de ser psicólogas. E é exatamente por isso que devemos seguir. Eu acabei tomando a decisão que muda tudo, a decisão de tornar autônoma, de tornar empreendedora, é o primeiro passo. Então, é uma escolha que requer coragem e determinação, porque afinal de contas, deixar a vida de CLT para se tornar autônoma tem aí alguns desafios no caminho, né? Então você vai precisar olhar para dentro de si, para suas motivações, para os seus sonhos e todos os seus objetivos. Então essa reflexão, ela é a base para a gente construir um futuro alinhado com o que você mais valoriza na sua vida e na profissão. E aí, eu visualizei o futuro. Então imagine-se em alguns anos tendo a sua própria clínica. Então faça esse exercício, né? Visualize você praticando ali, atendendo, visualize essa cena, né? Atendendo seus pacientes, os pacientes que te escolheram, né? Trabalhando os seus horários que você determinou, ter autonomia aí da sua agenda. Você vai determinar quantos pacientes você quer atender na semana, quanto que você quer trabalhar, a sua remuneração, né? E a gente vai seguir essa meta, né? Sinta a satisfação que vem de fazer o nosso trabalho, que é verdadeiramente nosso. É essa visão que vai te guiar e te manter focada, né, nos dias em que os desafios parecerem grandes demais, né? Eu passei por isso, né? Eu enfrentei esses medos e essas incertezas, mas eu persisti, eu segui, né? Teve aí os obstáculos, os desafios, mas eu segui, porque eu sabia que o que eu queria estava do outro lado desse desafio, estava para além dos medos que eu sentia. E agora nós vamos juntas aqui construir, juntas na Entrelaço, construir o caminho para você também. Eu bati muita cabeça no começo, mas vocês não precisam, porque agora a gente tem um método, a gente criou um método, a gente criou um processo para facilitar
mostrar o caminho para vocês, para deixar mais rápido esse processo. Vocês não precisam passar todo o tempo que eu passei, demorar todo o tempo que eu demorei para poder realmente viver da clínica. Por isso que a gente está traçando, por isso a gente criou Entrelaços, para que você tenha aí um caminho mais organizado, ter aí a visão e o método necessário para começar, tá? Então, agora, com relação à nossa segunda etapa, a criação de um caminho viável, eu vou te mostrar como utilizar o seu conhecimento, a sua paixão, a sua vontade de ajudar as outras pessoas para construir uma carreira autônoma e bem-sucedida. Então, são passos que eu também segui para poder alcançar a autonomia. E aqui eu vou trazer de uma forma bem mais organizada para vocês, né? Vocês não precisam sair tanto aí correndo atrás. Então, definir o seu espaço no mercado. Você precisa entender o seu porquê, né? Os seus propósitos. Por que você quer ser autônomo? O que você quer oferecer? Quem você quer ajudar? Essas respostas, elas vão guiar todas as suas ações. Ter um planejamento estratégico é fundamental. O planejamento estratégico, ela é a sua bússola. Ter um plano, a gente criar um plano, acaba definindo os seus objetivos de curto prazo, de médio e de longo. Então, a gente avalia as situações financeiras e entender o quanto precisa para viver enquanto constrói a sua clientela. Então, você precisa traçar uma reta, definir, mapear quantos pacientes são necessários para que você tenha aí uma segurança financeira. Então, a gente tem que almejar aquela meta, porque aí você tendo uma meta, a gente faz o processo reverso. A gente constrói os passos e as tomadas de decisões para realmente chegar mais próximo a esse objetivo. Então, uma outra ponta é construir o seu marketing de posicionamento, né? Usar das suas experiências para construir histórias, para construir a sua marca pessoal, isso cria uma conexão emotiva com os seus futuros pacientes. Estabelece com que você crie uma autoridade no seu campo de atuação, né? Então, aproximar-se, entender qual que é o seu posicionamento, como que você quer se posicionar no mercado é importante, né? Então, sobre a terceira etapa, as ferramentas do sucesso, eu também tenho uma série de dicas para vocês que foram muito valiosas para minha experiência. Então, uma delas é o networking. É muito importante que a gente crie essa rede de relacionamentos para que isso acaba abrindo espaço, isso acaba abrindo oportunidades, né? Construir uma rede de contatos, participar de palestras, de eventos relacionados à psicologia, ou pessoas que estejam ali, que são potenciais clientes, estar ativa em grupos de discussões online, tem muito grupo bacana de discussões entre colegas, né? O network ele não é sobre apenas quem você conhece, mas quem conhece você. Se apresente, né? Se posicione, faça aparecer. Quem não é vista não é lembrada, né? Então, é importante a gente marcar presença em alguns eventos, seminários, enfim, simpósios. Então, a presença digital, né, online, ela acaba sendo crucial. Criar um conteúdo de valor, as pessoas saberem, né, quem que é a Tati, né, o que ela faz. Então, é importante ter um posicionamento de mercado, seja através de um blog, vídeos como esse que eu estou fazendo para vocês, os posts na nossa rede social, né, manter uma mensagem consistente que acaba refletindo a sua abordagem terapêutica. A forma como você atua, o nicho, o tipo de atividade que você pratica, além da psicoterapia, que pode ser um recurso também, né? Você ampliar aí o seu leque de serviços, né? Então, caso você ainda não tenha escolhido, essa é uma etapa que precisa ser conquistada. Qual é a abordagem que vocês querem trabalhar? A psicanálise, a TCC, a humanista, né? Então, a sistêmica. Então, é importante que vocês tenham isso bem claro, porque algumas definições, elas são importantes desde o início para você conseguir traçar esse plano. E até mesmo para você ir garantindo aí, conquistando a sua confiança dentro do processo. Parcerias e estratégias é um outro item, né? Fazer parcerias com profissionais na nossa área, na nossa área sendo aqueles profissionais complementares. Então, a gente pode fazer parcerias com nutricionistas, a gente pode fazer parcerias aí com psiquiatras, eles vão ajudar, além de criar aí um canal de indicações, é necessário também, de repente, do tipo da demanda que vai aparecer para vocês, é necessário encaminhar para um outro profissional. Então, veja o quanto que isso é bacana, né? Vocês acabam tendo essa rede de indicações e também de apoio durante o processo, né? Então, isso não só amplia a sua rede de referência, mas também o seu conhecimento e mais recursos ali no processo terapêutico dos seus pacientes. E por fim, em relação ao último tópico, eu acho ser o mais importante é colocar tudo isso em prática, né? Eu trago aqui para vocês ações muito objetivas para que vocês comecem agora mesmo. Primeira coisa,
é iniciar um projeto paralelo, começar a atender nas horas vagas. Então, por exemplo, no meu processo de transição de carreira, eu trabalhava ali 8 horas por dia no CLT e eu comecei a fazer a minha clientela à noite. Então, comecei a atender de segunda a sexta, comecei a divulgar o meu trabalho nas redes sociais, comecei a divulgar meu trabalho, fazer tráfego pago ali no Google Ads, e eu coloquei uma meta. Se eu atingisse 12 pacientes, já estaria no momento, já chegaria naquele momento na meta para poder realmente eu fazer minha transição. Então a transição ela pode ser gradual. Então começa a atender nas horas vagas, né? Planeja a sua agenda, veja ali o que dá para encaixar e vai construindo esse processo. Então tá atendendo essas horas vagas é uma maneira excelente de testar, né? A testar aí o processo sem se comprometer, né? Sem comprometer aí de repente a sua renda principal, que é importante, a gente precisa pagar nossas contas, né? E isso vai acabar permitindo não só você construir uma base de pacientes, mas também ajustar o seu estilo de atendimento. Conforme você tendo ali mais segurança, justamente porque você tem essa segurança financeira, que é um respaldo bem importante, você vai ali ajustando o seu estilo, né? E vai acabar se familiarizando com a gestão da sua clínica. Então, comece aos pouquinhos, né? Coloque em prática, né? Então, uma dica prática é definir um horário fixo semanalmente para atendimento e divulgue para o seu círculo social, né? Comece a divulgar ali mesmo, né? Dentro do seu trabalho, nas redes sociais, e pode ser depois ali do expediente ou nos finais de semana. Então, tem muitos locais, tem muitos coworks que você pode atender ali após o seu trabalho. Você pode utilizar o cowork próximo ao seu trabalho, de repente, ou até mesmo em casa, dentro da sua residência, no atendimento online, né? A consistência, ela acaba sendo a chave para a gente construir essa rotina e uma reputação, né? Quanto mais a gente é visto, quanto mais a gente atender, mais indicações a gente vai recebendo. Né? A indicação no nosso meio, no nosso segmento é muito importante. Oferecer workshops e palestras também é uma outra estratégia bem bacana, porque ao compartilhar o seu conhecimento, você não só estabelece uma autoridade ali naquele meio, mas também se conecta com potenciais clientes que podem estar ali interessados em seus serviços. Então você pode, de repente, oferecer um workshop, oferecer uma palestra na sua própria empresa, né? Na empresa, se você for CLT, você pode oferecer ali, de repente, uma palestra sobre alguma comunicação assertiva, sobre algum tema específico, para você ir criando autoridade e as pessoas te reconheçam também como uma profissional ali da psicologia, que vai agregar muitas coisas bacanas ali até no meio onde você está convivendo. Uma outra dica é escolher um tema que seja tanto o seu domínio quanto o seu interesse do seu público-alvo. Então, preparar um conteúdo envolvendo, que seja envolvente e também seja interativo é bem bacana, né? Usar plataformas e redes sociais para promover esses eventos, né? Então, esses workshops, você pode criar um workshop online e divulgar aí nas redes sociais, né? Certificar de que oferecer uma maneira para que os participantes eles entrarem em contato com você, né? Então, você oferece ali depois do workshop um canal de comunicação para que eles entrem em contato contigo. E oferecer também aí, além do contato, oferecer os seus outros serviços caso você tenha. Então, outra coisa é a supervisão. Mesmo sendo autônoma, você não pode e nem deve estar sozinha, né? A supervisão é uma ferramenta de aprendizado, de crescimento, e é um crescimento indispensável. É ali dentro da supervisão que a gente desenvolve muito, tanto a nossa prática, desenvolve ali habilidades, quanto vai desenvolvendo, vai melhorando mais essa questão das nossas inseguranças. A gente vai ficando mais habilitada e isso, consequentemente, o medo, a insegurança, ela vai diminuindo. Então, ela pode ajudar a aprimorar ali as suas técnicas, né, o manejo de uma situação desafiadora e vendo tudo isso e enfrentando tudo isso com mais segurança, né? Esse apoio da supervisão é importante. Outra dica é buscar por supervisoras com experiência no seu campo de interesse. Então, por exemplo, você quer trabalhar aí na parte de ansiedade, na parte do pânico, ou de mulheres grávidas, né? Mulheres ali que estão esperando bebê. Você pode escolher um nicho e trabalhar com uma pessoa experiente nesse tema, né? De repente seja interessante. Estabelecer uma relação de supervisão regular que vai acabar que você ali discuta
esses casos e respeitando essa confidencialidade, né? Para poder receber ali os feedbacks necessários e as orientações. Isso vai aumentar sua confiança e competência clínica, sem dúvida, isso vai te ajudar bastante. Essas ações são mais do que simples passos, né? Elas são a fundação acaba sendo a sua fundação sobre a qual você vai construir a sua carreira autônoma, sua carreira sólida e mais satisfatória. Cada pequeno passo, cada pequeno esforço que você fizer, agora vai ser um investimento no seu futuro profissional. É importante que você se lembre que cada jornada começa com um pequeno passo. E o primeiro passo é sempre o mais corajoso. Então, eu acabei me tornando autônoma como psicóloga e essa foi a melhor decisão que eu já tomei. Né? A autonomia me trouxe a liberdade, a satisfação profissional e a oportunidade de impactar a vida das pessoas de uma maneira em que eu nunca imaginei, né, ser possível. E agora é a sua vez, né? A sua vez de começar. Se é o seu sonho, se é a sua paixão, então bora lá, né? Vamos botar isso em prática, vamos começar. Eu espero mesmo ter ajudado você e eu peço que para vocês deixarem aqui os comentários, façam suas perguntas, que eu terei o maior prazer em respondê-las. Então, voa-se, pois entrelaçadas alcançamos voos muito mais altos. Siga a gente aqui, se inscreva em nossos canais para não perder as novidades. E eu te vejo no próximo vídeo.